Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui na casa do Senhor, mais uma vez, para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus, o único merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Com muita saudade dos irmãos, é claro, vontade de dar um abraço nos irmãos, vocês sabem que eu gosto de abraçar, e nesses momentos, para mim está sendo muito difícil não poder abraçar os irmãos e as pessoas que a gente gosta. Mas Deus está cuidando de nós, Ele está nos fortalecendo, nós temos sentido o cuidado de Deus. E lá em Salmos 92, diz assim, ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Irmãos, estamos sim isolados, estamos sim nesse período de quarentena, mas nós temos a liberdade de adorar, de glorificar a Deus com mais intensidade ainda, porque tempo nós temos de sobra. E nós vamos orar para iniciarmos o nosso culto, entregarmos na mão do Senhor. Peço que você curve suas faces e vamos juntos falar com o Papai do Céu. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és zeloso. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, Te damos graças a Deus, porque em meio a todas essas provações em que estamos passando, em que o Brasil, em que o mundo inteiro, ó Deus, está passando, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, ó Deus. O que seria de nós, ó Deus, se não fosse a Tua misericórdia sobre nossas vidas? Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando força, nos dando entendimento, nos dando discernimento, ó Pai, para continuarmos avante como igreja do Senhor, ó Deus. E queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria para lidarmos com essa situação, para entendermos qual é o Teu propósito diante de tudo isso que está se passando, Pai. Que nós possamos sairmos dessa crise, dessa pandemia melhor do que nós entramos, ó Deus. Nos abençoa, ó Pai, e tenha misericórdia do Teu povo. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar então, né? Vamos passar a palavra para o Ministério de Louvor. Vamos adorar nosso Deus, irmãos. Vamos declarar que nós precisamos conhecer e viver a verdade revelada de Deus, que é a palavra de Deus. Então canta com a gente, vamos lá? Valendo, hein? Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo
conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Glória a Deus. Hoje nós temos o privilégio de estar conosco para nos trazer aquilo que o Senhor tem a falar com a gente. O pastor Felipe, gostaria de chamar ele para vir aqui à frente. Vamos estar orando. Curva sua face, vamos falar com o Papai do Céu. Muito obrigado, Senhor, porque o teu servo, ó Deus, se dispôs a estar conosco, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque mesmo sem merecer, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o motivo, ó Deus, de nós estarmos aqui hoje. É o motivo, ó Pai, de nós sairmos de nossas casas para te louvar, para te engrandecer. Peço que o Senhor esteja, ó Deus, capacitando, ó Deus, o pastor Felipe, que tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai, possa vir ao encontro de nossos corações, ó Deus. Abre nossas mentes, nos dê entendimento, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Graça e paz aos irmãos que estão em suas casas, por orientação das autoridades de saúde, né? Foi recomendada a quarentena para questão de precaução, de saúde, né? E estamos realizando este culto online. Estamos distantes uns dos outros em nossas casas. Entretanto, a comunhão com Deus, a comunhão em família e a comunhão entre os irmãos, mesmo não de forma presente, ela se faz no momento em que nos lembramos, no momento em que nós oramos, no momento em que nós pensamos nos irmãos, né, naqueles entes queridos, nos familiares. No momento que nós estamos enfrentando, é um momento de muitas lições, muitas reflexões. E eu gostaria de convidá-lo, a você que pode abrir a sua Bíblia ou acessar, né, pelo seu smartphone ou pelo seu aplicativo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nós vamos refletir nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Penso que nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. Nós estamos atravessando um momento que nunca antes nós enfrentamos, como igreja, como indivíduo, como pessoa, desde a fundação do mundo. É um momento único, um momento ímpar. E penso eu que neste momento ímpar, neste momento único que nós estamos atravessando, se faz presente, se faz
fundamental este texto, o que está revelado, o que está escrito nesta palavra, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quero convidar você que está na sua casa, você que está ouvindo esta reflexão, para fechar os teus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te damos graças, porque a vida está nas mãos do Senhor. Tudo o que está acontecendo não é obra do acaso, não é algo que o Senhor não estava fora dos planos ou daquilo que o Senhor já tinha decretado. Ó Deus, não está fora de nada disso, muito pelo contrário, tudo que está acontecendo, todos os eventos, todos os fatos, tudo aquilo que estamos vendo, presenciando, Pai, está tudo no controle do Senhor, está tudo direcionado pelo Senhor. Ó Deus, o mundo pode parecer estar de cabeça para baixo, as coisas podem parecer estar fora do lugar, mas não estão, Senhor. O Senhor reina e o Senhor tem o controle de todas as coisas. A glória e a honra pertencem a Ti. No nome de Jesus, amém. Penso eu que no momento que nós estamos enfrentando, se faz necessário essa palavra. Se faz necessário essa palavra porque nós estamos dentro das nossas casas recebendo uma enxurrada de informações. E a grande maioria dessas informações não são boas, não são palavras boas, não são palavras que edifiquem, não são palavras que nos tragam alento, nos tragam conforto, nos tragam consolo, muito pelo contrário. As palavras, as informações que chegam até nós, são palavras de tragédias, de tristeza, de mortes, doenças. Eu falo isso no contexto que nós estamos vivendo, do Covid-19, ou o novo coronavírus. Mas eu quero, irmãos, trazer ao coração de cada um de vocês uma palavra de alento, de esperança, uma palavra que nós precisamos, em tempo de quarentena, de isolamento social, praticar. Eu quero pedir para você que pode, afaste-se um pouco da TV, desligue o seu televisor, desligue-se um pouco das redes sociais, da internet, salvo você que vai ouvir, vai participar do culto online. Faça tudo isso e mergulhe em algo que nós vamos passar para você neste momento. A pregação, a reflexão, essa reflexão está baseada é um sermão adaptado de um pastor e filósofo norte-americano chamado Jonathan Edwards, viveu no século XVIII. E eu vou usá-lo como base bíblica, é óbvio, para falar aos irmãos aquilo que nós podemos aprender neste momento de crise, momento de angústia, momento que nós não sabemos o que irá acontecer, e a ansiedade, como nós sabemos, é pecado. É pecado. Mas nós cremos naquilo que o Senhor Jesus disse, que o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, viva o dia de hoje. O amanhã está nas mãos do Senhor. Vivamos um dia de cada vez. E eu quero trazer para nós uma frase da reflexão que diz assim: leia a Bíblia contra você. É isso mesmo, leia a Bíblia contra você. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro completo.
aonde encontramos os tesouros mais preciosos. Nós temos em nossas mãos, através do livro impresso, através do celular, do tablet, do computador, do aplicativo, nós temos, irmãos, a obra mais importante, uma das mais importantes da história desde a fundação do mundo, que Deus deixou para nós, homens e mulheres. Nela encontramos a história do Deus Yahvé, o grande eu sou, elegendo e salvando um povo. A história da Bíblia, a história da palavra de Deus, ela se divide em 3 partes: criação, queda e consumação. Criação, queda e redenção. Criação, queda e redenção. A história bíblica, ela se passa por esses 3 pontos. Por esse livro, irmãos, pela palavra, pela Bíblia, homens deram suas vidas, defendendo até a morte as verdades contidas na palavra, na Bíblia. Mas a história do mundo tem o seu grande expoente em 1517. Sabe quem é esse grande expoente? Martim Lutero, um monge agostiniano, que prega na Catedral de Wittenberg as famosas 95 teses, condenando os atos e a forma que a igreja realizava os seus cultos. As missas eram realizadas em latim, e a Bíblia, essa que você tem, essa que eu carrego, essa que você tem aí, ela era um artigo de luxo, não era acessível a qualquer um. Pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia. E nós temos a Bíblia de várias formas. Se você digitar, você tem acesso à Bíblia. Você e eu não temos restrição a acesso à palavra de Deus. Naquela época, ela era restrita. Esse mesmo homem, Martim Lutero, ele teve a sua vida transformada, sabe como? Ele encontrou Deus na sua palavra, na palavra dele. Quando ele leu Romanos capítulo 1, 16, 17. Um dos gritos da reforma é conhecido como sola escritura, ou em português, somente a escritura, aonde Martim Lutero lutou de forma veemente para que a Igreja Católica voltasse àquilo que estava na escritura, que estava na prática, que estava escrito. O que tinha acontecido é que a igreja tinha inserido práticas que não estavam na escritura. Estavam cultuando a Deus com práticas que não estavam aqui. Elementos que passavam longe do que está escrito. Elementos que estavam distante do que está escrito. Elementos que estavam longe dos mandamentos, da ordenança que Deus deixou para a sua igreja. Irmãos, o que está acontecendo hoje é um sinal de que nós, como igreja, nós precisamos nos voltar para a Escritura. O que está acontecendo? Isolamento social, isolamento de tudo e de todos. Isso, irmãos, é um sinal de que Deus está nos despertando para voltarmos para Ele, para que nós possamos nos arrepender. Nós estamos dentro de casa agora. Tem muitas pessoas que não tinham tempo para os seus familiares, não tinham tempo para tantas coisas, e agora você tem, e eu tenho. E não desperdice esse tempo que você tem em família, e esse tempo que você tem dentro de casa, com coisas superficiais. Gaste tempo, sabe com o quê? Com a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Fuja das influências, fuja das vozes que o mundo tem lançado sobre você, e se apegue a Deus através da sua palavra. Será que não deveríamos, de forma urgente, diante de tudo que nós estamos vendo, estamos presenciando, voltar à Escritura? O que mais precisa acontecer para nós nos voltarmos a Deus através da sua palavra?
em meio a práticas e elementos estranhos que hoje vivemos, nós presenciamos hoje nas igrejas, dentro de igrejas, coisas estranhas, cultos estranhos. Nós devemos fazer o que o rei Josias fez: lançar fora os deuses estranhos, lançar fora os altares a deuses estranhos, destronar da nossa vida aquilo que é estranho, aquilo que não glorifica a Deus, aquilo que não dá a glória devida ao nome de Deus. E Deus, irmãos, não precisa de muita coisa. Pensa comigo, Deus envia um vírus, e coloca nações poderosas de joelhos. A gente pode observar que o poder econômico, nós podemos ver que poderes de nações poderosas não são capazes, não têm a capacidade de trazer cura, de trazer alento, não. Nações que se julgavam poderosas, reinos que se julgavam conhecedores de tantas coisas, se curvaram diante de um vírus. Nós nos curvamos diante de um vírus. Deus não precisa de muita coisa para chamar a nossa atenção. Deus, Ele usa um vírus. Ou você acha que o que está acontecendo é Satanás, eu tenho que orar para Deus repreender o mal? Não. Mais para frente eu vou retornar e vou responder essa pergunta. Quem é o seu autor? O autor da palavra de Deus é o próprio Deus. Ela é uma palavra divinamente inspirada, soprada por Deus. Às vezes ele dizia aos homens as palavras daquilo que ele deveria ouvir, ser dito. Jeremias capítulo 1, 9 diz: muitas vezes, porém, ele usava a mente, o vocabulário, as experiências de cada um dos homens, de forma a produzir sua própria palavra, perfeita e infalível. Aproximadamente 40 autores em 1500 anos ele utilizou para produzir essa obra, que é uma das mais importantes de todos os tempos. Alguém na história já mencionou que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. A Bíblia é o livro de outro. Você pode ler outros autores, você pode se encher de tanta informação, você pode ler. Qual o seu autor preferido? Pensa no autor preferido aí, com um escritor. Você pode ser totalmente esgotar o assunto sobre esse autor, alguém que você goste muito. Mas a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. É uma palavra viva e eficaz. Então, eu quero convidar você, neste momento, a se voltar à Escritura, a se voltar à palavra de Deus, a se reunir como família, como seus filhos, com aqueles que você convive, a ler a palavra de Deus, a ouvir o que Deus está dizendo, a ouvir o que Deus está falando. E Deus está falando, irmãos, nos dias de hoje, sabe como? Através da sua palavra. Se você deseja ouvir Deus, você precisa abrir a Bíblia e deixar Deus falar com você através do seu livro. Deus é o seu autor e Deus, Ele está comunicando para conosco as coisas que têm sido, aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem realizado, o que está acontecendo no nosso mundo. Não está sendo algo solto, algo desprogramado, algo que, Deus deixou em segundo plano, não. Tudo que está acontecendo hoje é plano de Deus. Sabe por quê? Sabe qual é o fim principal? Que Ele seja glorificado. Amém? É nisso. O que é a palavra de Deus? Ela é proveitosa para ensinar. Nesse momento que nós estamos vivendo, encha-se com a palavra de Deus. Encha-se com a palavra de Deus. Ela é completa, ela é poderosa, ela nos alimenta, ela nos fortalece. Como então? Você acha que você vai entregar
seus filhos aos especialistas para resolver a questão: e agora, o que vai ser? O que vai ser da economia? O que vai ser da minha vida? Nossa, o lugar que eu trabalhava, as portas se fecharam. Nossa, o lugar que eu trabalhava, as coisas não estão indo como eu queria. Meu irmão, a nossa vida, a vida do cristão, ela está nas mãos de Deus. Ele reina. Não andeis ansioso com coisa alguma. É interessante que nesse tempo que nós estamos atravessando, alguns cristãos foram para sacadas das suas janelas e começaram a cantar assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A nossa certeza, irmãos, em meio ao caos, em meio à incerteza, em meio à crise, é que nós podemos crer no amanhã, porque lá no amanhã Ele estará lá. Ele estará lá, Ele se faz presente. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como então atravessar esse tempo? Lendo a palavra, meditando na Escritura, praticando a Escritura, compartilhando a Escritura. Pare de compartilhar más notícias. Pare de compartilhar a sua ansiedade, o seu sofrimento. Compartilhe a palavra de Deus, meu irmão. Aproveite esse momento para compartilhar a palavra de Deus. Compartilhe nas redes sociais, nas suas conversas, nos seus relacionamentos. Vamos ampliar o canal que nós temos hoje para o mundo inteiro receber aquilo que um dia nós recebemos, que é a verdadeira e poderosa palavra de Deus. As pessoas querem hoje bons conselhos, as pessoas hoje querem boas oportunidades, mas não existe nada melhor do que a palavra de Deus para isso. Ela é viva e eficaz, mas não use a palavra de Deus como um amuleto. Tem gente que usa a palavra como um amuleto, como algo para saber o que vai acontecer, como algo místico. Não, nós devemos utilizar a palavra para crescimento, para aprendizado, como está escrito aqui, para correção, para repreensão, para crescimento, para ensino. E a palavra de Deus nos nivela de uma forma em que nós não podemos achar que somos alguma coisa. Olha a prova aí. O coronavírus veio para mostrar que nós não somos absolutamente nada. Que a riqueza desse mundo não é nada. Que os poderosos deste mundo serão reduzidos a pó. E Deus não precisa de muito, irmãos. Mais uma vez eu repito, Ele usa um vírus para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Caminhando para o final da nossa reflexão, a palavra de Deus, ela nos leva à instrução em justiça. O objetivo da Escritura é nos levar a uma santidade de vida, nos levar a um conhecimento maior de Deus. O sentido não é de nos educar como pessoas morais, não é apenas isso, mas é nos conduzir a uma vida piedosa, uma vida espiritual, a uma vida onde possamos estar na dependência de Deus. Eu vejo algumas pessoas falando: depois que tudo voltou ao normal. Não, nós não podemos voltar ao normal. Normal éramos quando nós vivíamos antes disso. Nós devemos voltar como cristãos, como homens melhores em Cristo, em Deus. Então, quando você lê a Bíblia, eu vou te dar algumas dicas agora aqui. Aplicação, para nós terminarmos. Quando você lê a Bíblia, quando você ouvir sermões, você ouviu o que eu estou dizendo, ou que você outros sermões, reflita, compare os seus caminhos com o que você leu e ouviu. Examine com atenção que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra e os seus caminhos. Portanto, quando lê os mandamentos dados por Cristo,
e os seus apóstolos, pergunte-se: vivo de acordo com essas regras ou vivo de maneira contrária a elas? Quando lê histórias da Bíblia sobre os pecados, sobre os culpados, faça uma autorreflexão enquanto você avança na leitura. Pergunte a si mesmo se é culpado de pecados semelhantes. Quando lê como Deus reprovou o pecado de outros e executou julgamentos por seus pecados, questione se você merece punição semelhante. Quando lê os exemplos de Cristo e dos santos, questione se você vive de maneira contrária aos seus exemplos. Quando lê sobre como Deus louvou e recompensou o seu povo pelas suas virtudes e obras, pergunte se você merece a mesma bênção. Em meio a tantas notícias que recebemos pela TV, pelas redes sociais, pela mídia, em meio à pandemia do coronavírus, em meio às preocupações daquilo que está acontecendo, em meio à crise de ansiedade e outras crises que estão latentes hoje no ser humano, as preocupações com relação ao futuro, meu irmão, mergulhe na Escritura, aproxime-se de Deus. Tudo o que está acontecendo é o anúncio para que nós, como igreja, venhamos a nos arrepender, para que o homem que está em inimizade contra Deus venha a se arrepender, que venhamos a reconhecer os nossos pecados, venhamos a nos santificar. Jesus está voltando. Esse é um dos sinais que essa pandemia não é obra de Satanás, não é obra do acaso, e sim obra de Deus. Como foi, sabe aonde? Por que é obra de Deus? Lembra do dilúvio? Você lembra das 10 pragas no Egito? Você lembra dos flagelos que o povo de Israel sofreu no Antigo Testamento? Como o próprio Jesus ensinou, que a sua vinda seria marcada por sinais, e um desses sinais está evidente entre nós nos dias de hoje. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Então, quando lê a Bíblia, leia a Bíblia contra você. Vamos orar? Deus, que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, entendam, Pai, que não é obra de Satanás o que está acontecendo, não é obra do maligno, do mal, não. Tudo isso é obra do Senhor, porque o Senhor há de ser glorificado nessa situação, e que nós, como igreja, venhamos, Pai, a reconhecer que nós precisamos nos santificar mais, possamos chorar mais pelo nosso pecado, chorar mais pela condição na qual o mundo se encontra. Um mundo esse que, homem que virou as costas para o Senhor, e que nesses dias, Pai, nós possamos entender que o Senhor está governando e controlando todas as coisas. A glória e a honra sejam dadas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Agradeço a vida do pastor Felipe, que o Senhor continue abençoando o pastor. E lembre-se, irmãos, como o pastor mesmo disse, quando tudo voltar ao normal, nós devemos voltar diferente. Quando o mundo voltar à normalidade, nós temos que ser, como cristãos, diferentes. Vamos passar a palavra para o Ministério de Louvor, que estará cantando uma música, e assim o nosso culto estará encerrado. Distante de ti,
Sou